Olá pessoal, bem-vindos. Então, hoje nós iremos abordar um outro tema, obstrução intestinal, o que a imagem pode oferecer, um tema que eu gosto muito, acho que a imagem pode oferecer muito para esse tipo de situação. Repare que eu estou começando com um ponto de interrogação e eu espero que a gente retire esse ponto de interrogação no final da apresentação, tá? Lembrando que essa apresentação, para quem não puder assistir, né, online, ela vai estar disponível em breve no canal Radiologia, um canal do YouTube, tá? E também vou disponibilizar no meu Instagram, @AntônioEiras. Fique à vontade tanto para seguir, né, quanto para assistir e divulgar a aula. Bom, então a primeira preocupação que eu tive em relação a esse tema é saber se esse realmente era um tema atual, né? Há muito tempo se fala sobre obstrução intestinal. Eu fiz uma revisão de literatura no PubMed, vi vários artigos falando sobre a avaliação, principalmente de tomografia com múltiplos detectores, na avaliação da obstrução intestinal, com diferentes origens, né, de gastroenterologia, de cirurgia e principalmente de imagem, né, bastante coisa. Inclusive artigo recente, de dezembro de 2019, né, uma revisão com meta-análise muito interessante do pessoal da China, tá? Mas assim, um artigo que eu queria destacar para vocês, eu acho que depois dessa apresentação, se vocês puderem ler de uma forma dedicada, é esse artigo aqui, ó. Esse artigo da Radiographics é um artigo de 2009, é excepcional sobre o que a imagem pode oferecer no contexto da obstrução intestinal, tá? Então fiquem totalmente à vontade, é um artigo aberto, tá? E eu acho que vai ser de grande valia para vocês. Então vamos lá. Primeiro eu vou tentar explicar para vocês porque a gente vai abordar de uma forma prioritária por tomografia com múltiplos detectores para a gente passar a informação sobre obstrução intestinal. E aí, para quem não conhece, essa é a Bruninha. Bruninha é minha filha, né? Hoje a Bruna tem 20 anos e eu fiz uma promessa que eu não ia apresentar a Bruna depois dos 10 anos em qualquer apresentação minha, por motivos óbvios. Então imagine um pai orgulhoso se quisesse ver o perfil direito e esquerdo da Bruna e tivesse essa qualidade de informação, tá? Certamente ficar muito degradado e obviamente esse pai orgulhoso não ia gostar desse tipo de qualidade de informação. Na verdade, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu gostaria de mostrar para os meus amigos, né, seria esse perfil direito e esquerdo da Bruninha, tá? Então eu estou fazendo isso como uma analogia para o volume de informação que você adquire com a tomografia computadorizada, você poder reformatá-lo sem que haja perda de qualidade de informação em diferentes formas de visão, planos anatômicos, tá? Isso a gente consegue com a tomografia computadorizada com múltiplos detectores, especialmente quando a gente trabalha com um número maior de canais na tomografia computadorizada. A partir de 16 elementos que a gente tem de canal, a gente consegue produzir um pixel chamado isotrópico. O pixel é a menor unidade formadora da imagem de tomografia computadorizada. E ele ser isotrópico quer dizer que se você reformatar ele em diferentes planos, você mantém a qualidade daquele plano que você adquiriu. Independente se esse novo plano for um plano coronal, sagital ou oblíquo, tá? Isso vai ser fundamental na avaliação da cavidade abdominal e, obviamente, a obstrução intestinal não foge a essa importância de você ter o pixel isotrópico. Uma outra situação que eu convido a vocês a visitar, né, é dentro do site do ACR, do American College of Radiology, acr.org, são os Appropriateness Criteria, são critérios de propriedade de determinadas situações clínicas, aqui no caso é a obstrução intestinal do intestino delgado, e ele ranqueia os métodos de imagem, né, com o maior número de pontuação, o método mais indicado para esse fim, fazendo alguns comentários de cada método e, obviamente, também colocando riscos, no caso aqui, de radiação ionizante. Tá? E repare que o principal método é a tomografia computadorizada na avaliação da obstrução, no caso aqui do intestino delgado. Então vamos definir o que vem a ser obstrução intestinal, bloqueio total ou parcial ao conteúdo da luz do intestino, impedindo a sua progressão habitual. E é um processo extremamente dinâmico, que ele pode ter evolução tanto para desfecho favorável como não favorável, extremamente rápido. Ainda dentro daquele artigo que eu falei para vocês, tem uma frase que eu achei muito interessante, que cabe bem ao entendimento do que vem a ser a importância da obstrução intestinal. No bom carioquês, eu diria que a tradução dessa frase seria o seguinte: você não pode dar mole com obstrução intestinal.
tá? Então, você não pode negligenciar a informação que o paciente tem uma obstrução intestinal, você tem que conduzir esse paciente, você tem que acompanhar esse paciente, e até de uma forma multidisciplinar. Rapidamente ele pode evoluir para o bem, ou ele pode evoluir para o mal. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, é um paciente que chegou num dos hospitais aqui em 27 de julho de 2009, com quadro de extensão abdominal, náuseas, vômitos, um padrão obstrutivo, né, fecalização aqui de alças do intestino delgado, e com tratamento em menos de 24 horas ele tinha praticamente normalizado o calibre das alças intestinais, aqui um desfecho bastante favorável para esse paciente. Já esse segundo caso não teve o desfecho tão favorável, era uma paciente de sexo feminino, 39 anos, veio de São Paulo para o Rio de Janeiro, carnaval no Rio de Janeiro, né, nesses carnavais de rua. Ela fez uso abusivo de vodka com energético, acabou fazendo um quadro de dor abdominal e vômitos, iniciou o tratamento ou investigação no hospital público, ficou rotulada como uma libação alcoólica e uma possível até pancreatite, e ela teve uma piora clínica importante, conseguiu ser transferida para um hospital privado. No hospital privado fizeram uma série de exames, dentre os quais a tomografia computadorizada a gente já observa, né, algumas áreas de pneumatose intestinal aqui relacionada às alças de Delgado bastante distendidas. No plano coronal a gente também observa isso, mas o que chama atenção é essa redução de calibre, né, da artéria e veia mesentérica ao nível da raiz do mesentérico. Então esse paciente ele tinha já uma cirurgia anterior, ele fez uma hérnia interna que gerou uma torção e um angustiamento importante, tanto da nutrição arterial quanto da drenagem venosa. E essa paciente fez uma importante, né, isquemia mesentérica, determinando aqui uma isquemia de praticamente todo o delgado. Esse paciente acabou evoluindo para o óbito, né, fez uma extensa ressecção do intestino delgado, um quadro séptico depois, e posteriormente evoluiu para o óbito. Então vocês vejam que em curto espaço de tempo, desfechos podem ser favoráveis ou totalmente não favoráveis no contexto da obstrução intestinal. Outro dado importante também é que a prevalência da obstrução intestinal, considerando os quadros de abdômen agudo, ela é razoável. 20% dos pacientes com abdômen agudo eles vão ter obstrução intestinal. Dentro desse artigo, também um artigo bastante interessante, da Radiology, é a terceira causa de abdômen agudo, obstrução intestinal. Então, certamente, na pilha de vocês, essa semana, quem trabalha com radiologia em emergência, vai ter um caso de obstrução intestinal para vocês desvendarem, tá? Então, mais uma importância aqui da aula. Então, a gente já viu que, apesar da gente ter um arsenal aqui de alguns métodos de imagem, a TC é o grande método para você avaliar os pacientes com obstrução intestinal. E dentro daquele artigo, o que eu acho interessante, que ele tem uma didática de abordagem da obstrução intestinal, é que ele vai possibilitar você abordar através de perguntas, etapas de raciocínio que te permitam definir uma conduta do que fazer com o seu paciente, tá? E a sequência de perguntas é a seguinte: a primeira delas parece ser boba, mas não é. Esse paciente tem obstrução intestinal? Não necessariamente o paciente que chega com um quadro clínico de obstrução intestinal, de fato ele tem uma obstrução intestinal. Às vezes é uma libação alimentar que esse paciente fez. Uma vez ele tendo realmente obstrução intestinal, é importante a gente diferenciar se a etiologia é mecânica ou ela é paralítica. Uma vez sendo mecânica, é importante identificar o ponto de transição dessa obstrução intestinal mecânica, e aí geralmente você encontra a causa. É importante você passar se já há algum tipo de gravidade desse processo, como estrangulamento de alças, se já há alguma complicação. E por fim, é interessante você fazer uma correlação geral, como se fosse uma revisão, se todos os achados que você identificou no seu relatório estão realmente presentes nos achados de imagem. Então vamos por etapas, né? E a pergunta se há uma obstrução intestinal, eu faço uma situação de analogia em relação a um dos trabalhos dos hospitais que eu trabalho, fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e muito próximo a esse hospital tem uma churrascaria. Não raro a gente recebe pacientes da churrascaria que fizeram uma libação alimentar, especial final de semana, com quadro de extensão abdominal. Na realidade, o máximo que esse paciente tem é aumento de resíduo gastroduodenal, né, da libação alimentar que ele fez. Então, esse paciente não tem um quadro de obstrução intestinal, mas chega com clínica de distensão abdominal, de dor, né, e remete ao emergencista a possibilidade de ser uma obstrução intestinal. Dos métodos que a gente tem de abordagem de se é ou não é uma obstrução intestinal, a radiologia convencional e principalmente a tomografia computadorizada são os grandes métodos. A radiologia convencional ela perdeu muito espaço depois do desenvolvimento da TC. Entretanto, para duas situações, eu acho que ela é bastante útil.
Uma delas é principalmente o acompanhamento do paciente com obstrução intestinal. Aquele paciente que está distendido e você quer evitar, por exemplo, uma tomografia computadorizada, você pode lançar mão da radiografia do abdômen para você acompanhar esse grau de extensão. Uma outra situação é o pneumoperitônio. Acho extremamente útil a rotina de abdômen agudo na possibilidade de ruptura de uma víscera oca, tá? Mas, sem sombra de dúvidas, a tomografia computadorizada ela mostra os melhores índices estatísticos para ver se esse paciente tem ou não tem obstrução intestinal, se ela é mecânica, se já complicou, ou seja, todas as perguntas importantes para a gente responder, né? Principalmente o nosso norte vai ser a tomografia computadorizada. E como é que eu faço esse meu exame? Tá? Então, em resumo, eu trabalho com um TC com múltiplos de detectores, preferencialmente 16 canais para cima, faço corte fino, preferencialmente menor que 3 milímetros, não utilizo contraste oral, eu acho contraste oral positivo, esse paciente já está distendido, você pode gerar vômito nesse paciente, você posterga o início do exame, esse contraste esse paciente consegue ingerir, ele fica diluído pelo conteúdo distendido, né, de líquido, principalmente em estômago e no intestino mais alto, tá? É fundamental você reformatar, ou seja, você ver esse paciente em diferentes planos para você identificar situações importantes da obstrução intestinal. E se você não tem no recurso do seu viewer a possibilidade de reformatar, faça essa análise na própria estação de trabalho ou no seu próprio aparelho de tomografia computadorizada. E, em geral, esses são os dados que a gente utiliza para gerar a ideia que esse paciente tem uma obstrução intestinal. Então, as alças de Delgado geralmente superiores a 2,5 centímetros de diâmetro, o intestino grosso acima de 6 e o seco beirando a 9, né? O seco é o órgão que mais se distende. É a ideia de alça colabada mais distal e alça distendida mais proximal, ou menos essa alça distendida maior que 50% do calibre da alça mais distal, que está relativamente colabada. E se você fizer o contraste oral, você não observa a progressão desse contraste, tá? Então são dados que você pode ter uma ideia que realmente, efetivamente, há uma obstrução intestinal. Segunda pergunta a nós respondermos. Essa obstrução, beleza, tem obstrução intestinal. Então essa obstrução, ela é mecânica ou ela é paralítica? Então tem algumas formas de você caracterizar isso, mas o princípio vocês vão ver que ele é bastante similar. Primeiro aspecto que eu digo é que a distribuição das alças na obstrução mecânica ela é assimétrica, ou seja, você tem alças distendidas e você vai ter alças colabadas. Na obstrução paralítica, no ilho metabólico, há uma distribuição homogênea da distensão, delgado, cólon, tudo mais ou menos distendido. Na obstrução mecânica você tem um ponto de transição, já na obstrução paralítica não há ponto de transição. A alça distal, esse ponto de transição na obstrução mecânica, ela está colabada, com redução do calibre significativo. Diferentemente, eu vou ter alça distendida em todo o segmento intestinal na obstrução paralítica. E, por fim, o paciente com obstrução intestinal mecânica, ele tem uma história para fazer obstrução intestinal mecânica. Então, se ele tem uma brida, ele tem um histórico de cirurgia abdominal no passado. E se esse paciente tem obstrução intestinal paralítica, ele tem motivos para fazer isso, ou seja, ele tem, por exemplo, um distúrbio metabólico grave, ok? Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, que a gente permite, um de obstrução mecânica e o outro de obstrução paralítica, para como a gente interpretar. Então, vamos lá. Eu tenho uma distribuição na obstrução mecânica assimétrica, ó, alças estendidas, alças colabadas. Eu tenho um ponto de transição que ele está nessa situação aqui, ó, a alça vem distendida e fica colabada com redução do calibre. As alças distais a esse processo aqui, elas estão colabadas. E esse paciente tem uma história, por exemplo, de obstrução intestinal mecânica. Ele fez uma cirurgia no passado por uma colecistectomia, por uma apendicectomia, por uma diverticulite aguda, e agora está fazendo um quadro abdominal de distensão mais tardio a esse evento cirúrgico prévio. Já esse segundo paciente, não. Observe que ele tem uma distensão de todo o cólon, significativa, mas a distensão vai até o reto, ok? E era um paciente que tinha sido submetido recente a uma cirurgia de fêmur, colocação de uma haste metálica. Então, o que esse paciente desenvolveu foi uma síndrome de Ogilvie, tá? Então, uma obstrução aqui metabólica, paralítica, né? Sem nenhum mecanismo mecânico de obstrução. Terceira pergunta a se responder. Qual o ponto de obstrução dessa minha obstrução intestinal? Ou seja, esse paciente tem uma obstrução, essa obstrução ela é mecânica, agora eu vou procurar qual é o ponto de transição do calibre das alças, tá? Então, algumas dicas. Segue a alça, gente, habitualmente de cima para baixo. Então, vou lá, estômago, duodeno, jejum, ilho, até o ponto obstrutivo. Mais uma dica, se esse paciente tiver o cólon distendido,
talvez seja interessante você fazer o caminho retrógrado, você vai chegar a esse ponto de transição mais rápido, tá? Usem e abusem do scroll do seu mouse. Usem e abusem de reconstrução, especialmente MPR. MPR é fundamental. Plano coronal eu gosto muito na avaliação da identificação desse ponto de transição de calibre de alças. E tenham paciência, porque nesse momento de você seguir alça, você vai se perder e você pode e deve recomeçar esse processo de segmento do ponto de transição de alças. Um dado que a gente pode utilizar para achar esse ponto é o chamado Small Bowel Sign, ou sinal da fecalização das alças do intestino delgado. Esse sinal ele foi descrito para gerar um critério de gravidade para as obstruções intestinais, entretanto, atualmente ele é muito mais utilizado para você identificar esse ponto de transição. Entendam que a alça imediatamente acima ao ponto de transição é a alça que está há mais tempo obstruída, consequentemente, a alça que está mais tempo reabsorvendo água. Consequentemente, é a alça que tem a maior probabilidade de ter a fecalização, um ressecamento, né, do conteúdo intestinal. Tá? Então é mais comum a gente ter próximo ao Small Bowel Sign a área de transição de calibres de alças intestinais. Tá? Então um exemplo aqui, aquele exemplo que eu trouxe para vocês, ó, tem alças estendidas, mas nitidamente aqui eu tenho uma fecalização. Imediatamente após a fecalização, eu tenho uma área de redução do calibre, caracterizando uma obstrução por brida, que era o caso desse paciente. Tá? Bom, beleza, eu já identifiquei onde está o ponto de transição. O que eu vou ver agora? Qual é a causa? Geralmente a causa está nesse ponto de transição. Didaticamente, a gente divide as causas de obstrução intestinal em causas intrínsecas, ou seja, elas estão na parede da alça intestinal, extrínsecas, ou seja, elas estão comprimindo a minha alça intestinal, ou endoluminais, ou seja, elas estão dentro da luz intestinal. Novamente, geralmente esse processo está ao nível da transição do calibre de alças e daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos de cada uma dessas causas. Quinta, sexta pergunta juntas para se responder. A ideia aqui é o seguinte: beleza, identifiquei que tem obstrução, vi o ponto, pô, deve ser uma brida, mas o que o cirurgião quer saber? O que o clínico, o intensivista que está acompanhando esse paciente? Antônio, já tem complicação nessa alça intestinal? Essa barriga é uma barriga cirúrgica? Esse paciente vai evoluir mal? Você já tem algum indício de complicação? Então, tem alguns dados que são extremamente importantes a gente passar. Novamente, a TC vai ser, com múltiplos detectores, vai ser a nossa principal ferramenta. Já vou dizer para vocês que se obstruir em 2 pontos, a gravidade é grande, tá? Exemplo disso, hérnias internas, volvos, obstrução tumoral de colo com válvula ileocecal competente, eventualmente doença de Crohn, que é uma doença estenosante multissegmentar. Essas situações a gente tem que ficar bastante atento, porque a chance de complicação é maior. Existem alguns sinais, né? Eu vou passar esses sinais por imagem para vocês, mas tem alguns sinais, uns mais, outros menos, que sugerem a gravidade do processo. E eu coloquei esses 3 últimos aqui, que são os mais graves: pneumatose intestinal, aeroportograma e pneumoperitônio. Lembrando que a pneumatose intestinal, ela não é exclusiva de sofrimento vascular de alça intestinal. Existe uma série de situações que podem gerar pneumatose intestinal, né, além do sofrimento vascular. A causa mais comum é o sofrimento vascular e uma das causas é a obstrução intestinal de sofrimento vascular. Entretanto, não é a única. A própria obstrução intestinal, sem sofrimento vascular, você pode levar lesão de mucosa, e levando a lesão de mucosa, esse gás da luz pode entrar para dentro da parede e gerar imagem de pneumatose intestinal. Então, ela tem que ser avaliada no contexto do paciente. Nível de lactato, né, nível de CPK, LDH, dado clínico, tudo isso tem que ser valorizado para você caracterizar a pneumatose como uma injúria vascular naquela alça intestinal. Então vamos na prática ver. Então já vou começar com os mais graves, ó, a pneumatose. Esse paciente estava grave, distendido, né, era uma obstrução intestinal com isquemia. A evolução dele é gerar gás em tributárias mesentéricas, depois na porta extrahepática e intrahepática. Lembrando que o gás da aeroportia, do aeroportograma, ele chega até a periferia do fígado, e o gás da via biliar, né, aerobilia, ele é muito mais central. Habitualmente ele não chega à periferia. O paciente, nesse caso aqui, também já tinha um pneumoperitônio. Sinal do bico é um sinal clássico para a gente caracterizar a brida e a aderência, não é muito tão direcionado para a gravidade do processo. Alças em U, alças em C geram gravidade,
Alças de disposição radial sugerem, inclusive, hérnia interna. Essa aqui, inclusive, com uma parede que não se impregna pelo meio de contraste venoso, diferente das duas outras alças intestinais, né? Então, esses processos de alças de disposição mais radial, né, são sugestivos de hérnia interna, obstrução em 2 pontos, possibilidade de sofrimento vascular. Um sinal que eu gosto também muito de passar a ideia de possibilidade de sofrimento vascular, né, quando a obstrução intestinal está associada com a rotação do mesentério. É o sinal do real sign, ou o sinal do redemoinho, tá? Que a causa mais comum é hérnia interna e volvo, tá? Você pode ter alterações, né, do eixo mesentérico sem que haja obstrução intestinal e sem que haja injúria vascular, tá? Você tem que avaliar no contexto se essa sua injúria vascular ela é determinada por um processo obstrutivo, tá? E aí sim gerar gravidade em consequência a isso. Alguns termos são importantes a gente conhecer, porque essa interface que a gente vai fazer com cirurgiões, com clínicos, com intensivistas, no contexto da obstrução intestinal, ela é muito comum, tá? Então vamos ver alguns termos aqui importantes: diferenciação de obstrução intestinal simples para estrangulada, de parcial para complexa, de alça fechada, de baixa e alta, mecânica paralítica a gente já citou, não vou voltar a esse tema. Na obstrução intestinal simples, a ideia é que o fluxo sanguíneo que está vascularizando e drenando a alça que está dentro do processo obstrutivo, ele está ok. E alguns dados para isso, você vê a impregnação da parede intestinal, os vasos arteriais e venosos estão patentes, preenchidos pelo meio de contraste venoso, eu não tenho pneumatose, aeroportograma, não tenho líquido livre, não tenho densificação mesentérica importante, clinicamente esse paciente está bem, não tem laboratório que sugere a possibilidade de sofrimento vascular, ele não tem uma acidose metabólica, ele tem uma CPK normal minimamente aumentada, LDH e lactato se subir, sobe muito pouco, muito próximo dos valores normais. Entretanto, a obstrução intestinal estrangulada é aquela que há sofrimento vascular. Então observem aqui, gente, um estudo pós-contraste, a gente observa que essas alças não têm impregnação, não tem na parede, não tem no mesentério, o vaso que está no mesentério não aparece, diferente da parede das outras alças intestinais que estão sendo vascularizadas, ok? Vistos aqui no plano coronal, no plano sagital e no plano axial. Obstrução intestinal parcial é quando você consegue caracterizar a passagem, né, do conteúdo intestinal além do sítio de obstrução, tá? Então, o caso que eu trago aqui para vocês é um paciente que fez uma nefrectomia esquerda por causa desse tumor, ele já tinha uma estenose jupe desse lado e fez um tumor desse lado, então ele ficou funcionalmente anéfrico e foi para diálise. No pós-operatório desse paciente, ele desenvolveu um quadro de extensão abdominal e realmente havia uma redução de calibre nessa região, pensou-se ilho paralítico, pensou-se numa suboclusão intestinal, tá? Esse paciente não melhorou muito na evolução dele, continuou distendido, né? Cerca de 48 a 72 horas depois, o cirurgião falou assim: Antônio, eu preciso saber se esse paciente tem uma obstrução efetiva do fluxo intestinal. Então, a proposta que ele fez, eu não gosto muito de fazer, mas enfim, a gente chegou a um acordo, ele deu contraste oral. E aí a gente fez uma análise tardia tomográfica e, a despeito da distensão, o contraste foi até o colo, então a gente provou para ele que se ele tinha alguma obstrução mecânica, era um padrão de suboclusão e não de uma obstrução completa desse fluxo intestinal. Já na obstrução completa, esse líquido oral não passa, e você tem, quando você não faz o contraste oral, que é na maioria dos casos, você tem uma ideia que as alças, né, à frente do processo obstrutivo, elas estão totalmente colabadas. Esse é um caso bastante interessante, elegante, de ilho biliar, gás na vesícula biliar, distensão de alças intestinais, e aqui, ó, o cálculo ao nível da transição, determinando uma obstrução, né, intestinal, tá? Então, na obstrução total completa, não há progressão do conteúdo intestinal para as alças, né, ajusante ao processo obstrutivo. Obstrução em alça fechada, nós também já falamos isso, pensar principalmente no volvo, isso era um volvo de seco, 2 pontos de obstrução, segmento entre as obstruções, entre os processos obstrutivos, ele pode sofrer isquemia vascular, tá? Obstrução alta geralmente são sítios superiores até o ilho proximal, no caso aqui esse paciente tinha feito uma gastroenteranastomose, já era uma complicação de um fitobenzoar, né? E esse paciente refez esse fitobenzoar que obstruiu exatamente a saída da gastroenteranastomose, ele fez uma distensão basicamente de estômago.
Ou o processo pode ser bem distal, isso é um tumor de cólon esquerdo, o paciente distendendo a montante, tá? Então o paciente está distendendo a montante, a um tumor de colo esquerdo, a opção é bem mais baixa. Bom, causas de obstrução intestinal, a gente já falou que elas são divididas em intrínsecas, extrínsecas e endoluminais. Lembrar que ela habitualmente está no ponto de transição, e então a partir de agora a gente vai ver essas causas, tá? Vamos começar com as intrínsecas, com as doenças da parede intestinal. Queria falar primeiro sobre a doença de Crohn, né? São duas causas principais intrínsecas, a inflamação aguda e a estenose cicatricial. Você pode ter causas extrínsecas também, como hérnia e aderência, mas essas são as principais de obstrução nesse tipo de paciente. E é importante também você tentar diferenciar isso, porque geralmente a inflamação aguda, ela pode responder, seja com corticóide, com imunossupressor, diferentemente da estenose cicatricial fibrótica, que a resposta é muito menos expressiva. Então, um paciente com espessamento parietal, esse espessamento parietal habitualmente ele tem uma estratificação, reduz-se a alça, o calibre da alça intestinal com um segmento de inflamação, e esse paciente passa a distender a montante. Um segundo caso, o paciente aqui já entrando para dentro do colo, né? É um processo inflamatório crônico com inflamação superposta, tá? Esse paciente aqui, a despeito da gente ter tentado fazer o tratamento clínico para reduzir esse processo inflamatório agudo superposto, né? A fibrose de base dessa alça obrigou a se fazer uma ressecção tumoral. Então aqui tinha processo tanto fibrótico quanto inflamatório agudo. Causas intrínsecas, neoplasias, eu trago duas neoplasias, uma de delgado e uma de colo. Esse paciente uma distensão de delgado, a gente já consegue observar aqui no plano coronal. Olha o small bowel office sign aqui, ó. Imediatamente depois dele um tecido sólido com densidade de partes moles, e de forma ampliada a gente via esse tecido sólido que representava um carcinoide com distensão a montante. No colo, o adenocarcinoma do colo, maçã mordida, né, reduzindo o calibre intestinal e determinando dilatação a montante. Então, doença na parede intestinal pelo tumor neuroendócrino e agora pelo adenocarcinoma, tá? Intuscepção é a invaginação de um segmento intestinal na luz do segmento intestinal à frente, tá? E ele tem um perfil um pouco diferenciado, apesar de ser muito pouco prevalente, ele tem um perfil um pouco diferenciado do que ocorre na infância, na criança, do que ocorre na intuscepção do adulto. Intuscepção na criança geralmente não há como cabeça de invaginação uma lesão tumoral, geralmente até uma hiperplasia linfóide, que permite esse processo de invaginação. Habitualmente o tratamento consegue ser revertido com manobras clínicas, com colonoscopia, diferentemente do processo de invaginação e intuscepção no adulto, onde a gente tem como cabeça de invaginação uma lesão tumoral, tá? Muito cuidado, gente, com a peristalse. Às vezes, pacientes com quadro distendido, eles promovem uma peristalse um pouco mais vigorosa, isso faz com que uma alça entre na outra, tá? E muitas das vezes o colega pode gerar a ideia que ali é o ponto obstrutivo. É só observar que isso aí vai se desfazer se você fizer uma outra sequência, que você, à frente desse processo de suposta invaginação intestinal, a alça continua distendida, ou mais ainda, se a montante a esse processo de invaginação, entre aspas, tá? Não há uma dilatação expressiva. Então, se você não tem corroborando que aquele foco de invaginação é um mecanismo de obstrução intestinal, não valorize isso como invaginação e intuscepção, e sim como uma peristalse um pouco mais vigorosa. Tá? Então, aqui está a criança que fez uma invaginação intestinal, tratamento clínico. Isso aqui é um adulto com uma grande invaginação, com tumor, né? Vegetante grande, crescendo aqui para dentro da luz do colo, determinando distensão a montante, tá? Causas ainda na parede, doença isquêmica, não é muito comum, gente, são processos isquêmicos crônicos, paciente com doença aterosclerótica importante, ele pode gerar uma fibrose com uma redução da complacência dessa alça intestinal e determinar padrões mais suboclusivos, né, com distensão a montante essa área de redução de calibre, por esse processo fibrótico de origem isquêmica. Enterites actínicas, aqui a história vai ser fundamental, são pacientes com tumores de ovário, tumores de endométrio, tumores de colo, tumores de reto, que fazem radioterapia. Cada vez isso é menos frequente, os portais de radioterapia estão mais otimizados, localizados, entretanto, você pode pegar esse tipo de situação com área de redução do calibre e distensão montante secundária a um processo de radioterapia. Causas extrínsecas. A principal causa extrínseca que existe, talvez a principal causa de obstrução intestinal, é abrir da barra aderência. Principalmente quando as cirurgias aumentaram muito, né? Principalmente quando veio a cirurgia bariátrica,
Então a gente começou a fazer muita brida, muita aderência e muita hernia interna, tá? O interessante é a gente colocar esse percentual aqui, gente, 75%, ou seja, 3 quartos pacientes que fazem brida, eles realmente tiveram uma manipulação cirúrgica na cavidade abdominal. Mas o que é interessante, 20% não tiveram um evento inflamatório intraabdominal, tiveram uma diverticulite aguda, um quadro agudo abdominal que foi tratado de forma não cirúrgica, esse cara lá na frente faz um padrão de brida aderência. E em 5% você tem a brida congênita, tá? Uma delas é a banda de LED, você pode determinar esse processo obstrutivo, tá? Sem que haja evento inflamatório intestinal ou que haja cirurgia prévia. O princípio do diagnóstico da brida é você ver a distensão até um determinado ponto e depois a alça colabada. Na transição dos pontos não tem nada. Então é aquela redução do calibre sem etiologia na área de transição dos calibres dilatado e colabado. Tá? Esse é o princípio de você fazer o diagnóstico por imagem da brida barra aderência. Tá? Hérnias, as hérnias, o princípio do diagnóstico é você caracterizar mais ou menos o que está aqui, ó. A alça que está entrando no saco herniário, ela está distendida. Habitualmente ocorre a distensão também da alça no saco herniário, entretanto a alça que sai do saco herniário, ela sai colabada. Essa ideia que a hérnia é a causa da obstrução, tá? E muito cuidado, gente, porque às vezes você tem uma outra causa de obstrução e o intestino distendido ele entra no segmento herniado. Então, para ser como a etiologia do processo obstrutivo, você tem que ter essa correlação. A alça que está entrando no saco herniário, ela tem distensão montante, ok? Então, vou ver vários tipos de hérnias, mas todas com esse mesmo raciocínio. Aqui era uma colostomia, uma hérnia paracolostomal. Repara que a alça ó, que está entrando, tá? Ela está distendida e a alça que está saindo, ela está colabada com distensão de alças a montante. Mais um outro exemplo, né? Uma hérnia incisional, a alça entrando distendida, saindo colabada. Hérnia de Spiegel, né? Na linha semilunar, eu estou entrando com um segmento dilatado, vou sair aqui com um segmento colabado. Tá? Hérnia inguinal, mesmo raciocínio, nesse plano sagital, olha aqui entrando a alça distendida no saco herniário, uma alça distendida e a alça saindo colabada. Tá? E hérnias internas, até agora a gente tinha falado de hérnias mais ventrais, né? Mas a gente tem hérnias internas que elas podem ser congênitas, como o caso da hérnia paraduodenal, ou elas podem ser adquiridas, principalmente com as cirurgias, principalmente cirurgia bariátrica, né? O grande perfil dos pacientes que fazem hérnia interna, tá? Então, esse é um caso bem interessante, que ele é muito similar ao que a gente encontra na literatura, né, da hérnia paraduodenal esquerda, e observe que esse paciente ele não tem obstrução intestinal, é o caso da literatura, e o nosso paciente ele fez uma obstrução intestinal, observe que o estômago está distendido, o duodeno também, em consequência do processo obstrutivo de hérnia paraduodenal esquerda, das hérnias congênitas, é a mais comum. Tá? Esse é um caso também bastante interessante, o paciente ele teve uma herniação de um pequeno segmento no intestino delgado, no peritônio pélvico, imediatamente acima da bexiga. Tá? O cirurgião falou que foi a cirurgia mais rápida que ele fez, ele entrou dentro da cavidade, né? Fez a liberação desse segmento herniado, a alça estava viável, né? Jogou um sorinho, ficou ok, fez a rafia da falha no peritônio inferior, né? E terminou a cirurgia. Ainda em causas extrínsecas, situações de volvo. Então, no volvo, a gente vai ter a dica de ter o real sign, ou sinal do rodopio, e a obstrução em 2 pontos. Sempre perigosa, gente. Obstrução em 2 pontos, sempre perigosa, tá? Esse era um volvo de seco, agora aqui é um volvo de sigmoide, né? E aqui, de forma elegante, a gente demonstrando o grão de café, tá? Aqui está a distensão, né, do segmento sigmoide, tá? Mais uma vez, 2 pontos de obstrução, possibilidade de sofrimento vascular e complicações. Uma situação que é um pouco difícil de condução, são pacientes com doença metastática difusa, principalmente peritoneal. Habitualmente, esses pacientes eles fazem obstrução em mais de um ponto, mas o grande problema aqui é que geralmente são abdômenes e pelvis congeladas, é difícil do cirurgião entrar, e isso daí dificulta a abordagem e tratamento desses quadros obstrutivos, tá? E agora vamos migrar para as causas intraluminais. A primeira eu vou falar do íleo biliar, a tríade Higler, que a gente vê a presença de aerobilia, né, a existência de distensão abdominal e a presença do cálculo exatamente no ponto de transição da alça distendida para a alça colabada, ok? Então, de uma forma aqui, com os 3 achados da tríade, a gente caracterizando uma obstrução por ocupação da luz intestinal, uma causa intraluminal, tá? Um outro caso também bastante
representativo, né? Aqui eu tenho gás na vesícula biliar, a evidência, né, de gás no sistema biliar, eu tinha distensão intestinal e novamente o cálculo exatamente na transição do segmento distendido para o segmento que vem colabado, né, após a presença do cálculo. Tá? Obstrução intestinal por corpo estranho, né, tanto por via baixa quanto por via alta, isso eventualmente pode ocorrer e você pegar no seu plantão de emergência, por exemplo. Né? Esse paciente ele teve que ir a centro cirúrgico, né? Ele faz um mecanismo de vácuo aqui, o corpo estranho, entrando pelo reto, causa distensão abdominal, e você não consegue retirar isso de uma forma ambulatorial, ele tem que ir para centro cirúrgico, tem que fazer relaxamento muscular para poder retirar isso. E um outro exemplo é por via oral, né? Esse paciente era um convênio que o Hospital da FRJ tinha com o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, né, sobre pacientes com suspeita de tráfico de drogas, né? Esse era um paciente, uma mula, né, que fazia transporte aqui de heroína, e esse paciente saiu do aeroporto, foi direto do hospital universitário, a gente fez o diagnóstico, né, desse corpo estranho aqui ingerido. Benzoar, isso aqui era um fitobenzoar, eu já mostrei esse caso aqui para vocês, né, da anastomose gastroentérica com obstrução, logo depois da saída da anastomose, e esse era um paciente, né, neuropata que fazia o consumo bastante frequente de bagaço de cana, ele fez uma obstrução intestinal por bagaço de cana, tá, com distensão montante aí. Bom, então a gente já está finalizando, eu já fiz a minha identificação que se realmente o paciente tem uma obstrução, né, vi que essa obstrução era mecânica, procurei o ponto de transição, vi qual era a causa, já vi se tem complicação ou não, cabe agora fazer uma revisão, ou seja, eu vou ver se todos aqueles pontos que eu estou caracterizando, todas aquelas outras perguntas que eu respondi, elas estão efetivamente presentes, né, na minha imagem. E eu vou trazer um caso para vocês que ele remete muito à importância desse último tópico. Se for um paciente que a gente recebeu com quadro de obstrução intestinal, distensão, dor abdominal, vômito, a rotina aqui de abdômen agudo já sugere que ele tem obstrução e sugere, inclusive, o local de transição e a etiologia do processo, né? Parece que é uma hernia inguinoescrotal que está obstruída com distensão montante, né? De todo o colo, possivelmente sigmoide ou descendente stautor entrando aqui. Então a gente observava isso, ó, bastante distendido o paciente, exatamente aquela ideia, ó, entrando no saco herniário, tá? Esse paciente ele acabou indo para a cirurgia, teve alta, foi para casa e continuou distendido, retornou ao hospital. Quando a gente retornou ao hospital, a gente observa que esse paciente realmente tinha distensão, mas o calibre de transição agora ele estava intracavitário, tá? Então repare que realmente ele resolveu a sua hérnia, na verdade que é um pouquinho de líquido que ficou, tá? Mas a questão da hérnia já não estava mais naquele processo. E essa área aqui que a gente precisa ser melhor estudada. Quando a gente retorna ao exame de pré-operatório, a gente observa que no interior do saco herniário, antes de sair, esse paciente espessava a parede da alça sigmoidiana, fazendo até um mecanismo e um sinal que a gente chama de sinal do ombro, né, ou shoulder sign. O shoulder sign significa uma infiltração da parede intestinal, dando essa dobra aqui, esse aspecto de ombro aqui. Isso é característico, sugestivo de processo tumoral. Então, na realidade, esse paciente ele tinha hérnia, mas o processo substitutivo era uma lesão tumoral, teve uma nova intervenção e foi ressecada a lesão. Então, para finalizar, gente, alguns pontos importantes para vocês levarem para casa, para a gente poder sedimentar o que foi passado aqui, tá? E repare aqui que eu já tirei o ponto de interrogação, estou admitindo que a gente pôde gerar bastante conhecimento e segurança para dar um laudo de obstrução intestinal. É importante que vocês saibam que essa é uma situação prevalente do dia a dia de vocês, a terceira causa de obstrução de abdômen agudo que tem potencial de ir para a cirurgia. Tá? É um processo dinâmico, ele pode evoluir tanto para o bem quanto para o mal rapidamente, então tem que estar em cima desse paciente e com uma avaliação multidisciplinar evolutiva. Principal método de imagem que a gente vai ter em mãos para passar informação é TC com múltiplos detectores. Algumas terminologias importantes para fazer interface com outras especialidades, saber o que é obstrução intestinal. Simples, estrangulada, parcial, complexa, em alça fechada, baixa alta, mecânica e paralítica. E por fim, um roteiro para a gente seguir, tá? E tentar passar todas as informações de novo, ó, que a imagem pode oferecer e já não tem mais meu ponto de interrogação. É importante, então, caracterizar que esse paciente tem uma obstrução intestinal, ver se ela é mecânica. Uma vez mecânica, procurar o ponto de transição, ver qual é a causa desse processo obstrutivo,
já identificar se há algum tipo de complicação, estrangulamento de alça, gravidade, estratificar essa gravidade de obstrução intestinal e, por fim, fazer um mecanismo de revisão de todos esses achados para ver se eles estão batendo efetivamente com o que eu tenho na minha imagem, ok? Eu espero que tenha sido útil para vocês. Quem não pôde assistir a aula de forma online, ela vai estar disponível no canal Radiologia do YouTube, tá? E eu também vou disponibilizar no meu Instagram, Antônio Eiras. Brevemente vai estar no site canalradiologia.com.br. Muito obrigado a todos e até breve.